Olá! Hoje vamos entender de uma vez por todas como o governo faz suas compras e contratações. A gente vai falar sobre licitações públicas, um assunto essencial para a gente saber como o nosso dinheiro é utilizado. Bom, a primeira pergunta que surge é, com tantas empresas por aí querendo vender seus produtos e serviços para o governo, como é que essa escolha é feita? Porque, vamos combinar, não é como uma empresa privada que pode simplesmente ligar para o fornecedor preferido e fechar negócio. O setor público precisa seguir um processo formal, com regras bem claras. E esse processo formal tem nome, é a licitação. Se a gente olhar a definição, vemos que é um procedimento, ou seja, uma sequência de passos, que tem dois grandes objetivos. O primeiro é selecionar a melhor proposta, e o segundo é garantir que essa escolha seja mais vantajosa não só para a administração pública, mas, no fim das contas, para todos nós, para a sociedade. Para a gente entender isso melhor, vamos pensar numa imagem. A licitação funciona como uma ponte. De um lado dessa ponte, a gente tem uma necessidade do governo, como, por exemplo, construir uma nova escola. Do outro lado, estão as empresas capazes de fazer essa obra. A licitação é justamente essa ponte, o caminho seguro e cheio de regras que conecta a necessidade ao contrato com a melhor empresa. Então, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, vamos entender por que as licitações existem. Depois, vamos conhecer os 5 tipos de competição, as regras para definir quem ganha, os critérios de julgamento e, por fim, o que de fato significa essa tal de escolha mais vantajosa. Ok, vamos começar pelo começo. Por quê? Por que o governo simplesmente não pode contratar quem ele quiser, como qualquer um de nós faria numa situação particular? A resposta para isso está nos princípios que devem guiar toda a administração pública. Os objetivos são bem claros. O primeiro de todos é a isonomia, uma palavra que, em bom português, significa dar a mesma chance para todo mundo que quer participar, sem privilégios. Além disso, o processo quer encontrar a proposta mais vantajosa, que, atenção, nem sempre é a mais barata, e, claro, a licitação serve para evitar problemas sérios, como sobrepreço, que é pagar mais caro que o valor de mercado, e o superfaturamento, que é quando o pagamento final acaba sendo maior que o que foi realmente executado. É claro que nem toda compra do governo é igual. Comprar material de escritório é bem diferente de contratar a construção de uma usina hidrelétrica, certo? É por isso que existem diferentes tipos de procedimento, que a gente chama de modalidades de licitação. E aqui, olha, tem um detalhe super importante da nova lei de licitações. O que define qual modalidade vai ser usada não é o valor do contrato, mas sim o que está sendo comprado. É a complexidade, as características do produto ou do serviço, ou seja, é a natureza do objeto que dita as regras do jogo. Vamos dar uma olhada rápida nas 5 modalidades. O pregão é o mais comum para bens e serviços simples. Já a concorrência é para os casos mais complexos, como grandes obras. O concurso é para escolher um trabalho técnico ou artístico, e o vencedor ganha um prêmio. O leilão é o contrário. Aqui, o governo está vendendo algo e ganha quem pagar mais. E a grande novidade é o diálogo competitivo, para quando o governo tem um problema tão inovador que precisa conversar com o mercado para juntos encontrarem a melhor solução. Certo. As empresas competiram, apresentaram suas propostas, e agora? Como se escolhe o vencedor? Bom, a escolha não é subjetiva, de jeito nenhum. Ela segue critérios de julgamento muito objetivos que já estão definidos desde o início, lá no edital da licitação. A lei prevê 6 critérios principais. Os mais famosos, claro, são o de menor preço e o de maior desconto. Mas a escolha também pode ser baseada na qualidade, usando a melhor técnica, ou num mix dos dois, que é o critério de técnica e preço. Para leilones, como já vimos, se usa o maior lance. E ainda existe o maior retorno econômico, que foca no benefício a longo prazo que aquele contrato vai trazer. Dentre todas essas opções, vamos agora olhar com uma lupa para os critérios mais usados no dia a dia para a gente entender bem os detalhes de como a melhor proposta é selecionada na prática. Menor preço e maior desconto. À primeira vista, parecem diferentes, mas o objetivo final é o mesmo: fazer com que a administração pública gaste o mínimo possível, o chamado menor dispêndio. No menor preço, a briga é para ver quem oferece o valor final mais baixo. Já no maior desconto, a disputa é por quem dá o maior percentual de desconto em cima de uma tabela de preços. O efeito prático é o mesmo: pagar menos. Agora, e quando a qualidade do que está sendo contratado é o fator mais importante? Bom, aí a lógica muda. No critério de melhor técnica, o preço é fixo, como se fosse um prêmio. A competição é exclusivamente pela qualidade da proposta. Já no critério de técnica e preço, o nome já entrega, né? A ideia é buscar um melhor equilíbrio entre a qualidade técnica e o custo. E esse julgamento por técnica e preço é bem metódico. Primeiro, uma comissão avalia e dá nota apenas para a parte técnica das propostas.
Só depois que essas notas são definidas é que as propostas de preços são abertas. Isso tem um motivo: garantir que a análise da qualidade seja totalmente imparcial, sem que o avaliador seja influenciado por um preço muito baixo, por exemplo. No final, uma fórmula matemática, já prevista no edital, combina as duas notas e define o vencedor. E para garantir que essa busca por equilíbrio realmente aconteça, a lei criou uma trava de segurança. Mesmo nas licitações de técnica e preço, o peso da nota técnica não pode passar de 70% do total. Essa é uma regra de ouro para assegurar que o preço nunca se torne um mero detalhe. Ele sempre vai ter um peso relevante na decisão final. Com isso, a gente chega na nossa parte final, que amarra todas essas ideias. No fim das contas, qual é o grande objetivo de todo esse sistema, de todas essas regras? Essa frase, adaptada da própria lei, resume a essência de tudo. O foco não é só no ato da compra, mas no resultado que essa contratação vai gerar. Isso inclui pensar no ciclo de vida do produto. Pensa comigo, não adianta comprar o aparelho de ar-condicionado mais barato se ele gasta uma fortuna de energia e precisa de manutenção toda hora. A proposta mais vantajosa é aquela que olha o custo total ao longo do tempo. Portanto, o que a gente conclui é que a ideia de vantajosidade é bem mais complexa do que parece. É como uma balança. De um lado tem o preço, mas do outro a gente tem a qualidade, a durabilidade, a inovação, o impacto ambiental. A licitação perfeita é aquela que encontra o ponto de equilíbrio ideal para cada necessidade da sociedade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A busca sem limites pelo menor preço pode acabar comprometendo a qualidade de um serviço essencial, como na saúde ou na educação. Por outro lado, focar só na máxima qualidade, sem olhar os custos, pode tornar os projetos inviáveis. Encontrar a resposta para essa pergunta, esse equilíbrio é o grande desafio diário da gestão pública.